Vamos falar então pontos notáveis de um triângulo. O primeiro ponto notável que a gente tem aqui então é o baricentro. Baricentro é um ponto de encontro das medianas deste triângulo. Primeiramente, o que é mediana? Mediana é um segmento de reta que vai do vértice do triângulo, por exemplo, esse vértice aqui, até o ponto médio do lado oposto a esse ângulo. Então, por exemplo, eu vou ter um segmento que vai desse vértice até o ponto médio desse segmento aqui que vale 3,9 centímetros. Aí eu vou ter o vértice que vai até o ponto médio do segmento de 3 centímetros. E por último, eu tenho esse vértice aqui que vai até o ponto médio do segmento que vale 4,7 centímetros. Aí eu tenho um ponto aqui de encontro das três medianas. Esse ponto de encontro das três medianas é o que a gente chama de baricentro do triângulo. Vamos lá então. Em centro é o ponto de encontros das bissetrizes internas deste triângulo. Por exemplo, eu tenho um triângulo ABC aqui. O que é bissetriz, primeiramente? Bissetriz é um segmento que vai do vértice do triângulo até o lado oposto a esse ângulo, de maneira que corta esse ângulo ao meio. Eu tenho aqui ó, a bissetriz aqui, essa bissetriz. Eu terei aqui essa bissetriz e eu terei essa bissetriz. E esse ponto aqui, que foi o encontro das três bissetrizes desse triângulo, é o que a gente chama de incentro do triângulo. Ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes das alturas do triângulo. Primeiramente, o que é a altura de triângulo? A altura de um triângulo é um segmento de reta que vai do vértice do triângulo até o lado oposto a este ângulo, de forma que esse segmento, essa altura, forma 90 graus com esse lado oposto. Eu vou ter essa altura aqui. E ainda, além dessas duas, eu posso traçar aqui outra altura. Então, as três alturas aqui, e a gente formará um ponto aqui que a gente pode chamar de ortocentro deste triângulo. Mas agora eu tenho aqui um triângulo que esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, ou seja, eu tenho um triângulo obtuso. E eu vou tracejar as três alturas desse triângulo obtuso. Eu tenho uma altura aqui, aí eu tenho outra altura desse triângulo aqui e a outra altura desse triângulo aqui. Eu posso ver que essa altura aqui e essa altura aqui fica externa a esse triângulo. O que eu vou ter que fazer então para fazer o encontro das três alturas? Eu simplesmente vou ter que expandir as alturas aqui. Isso seria uma reta que a gente chama de reta suporte. E a gente tem que expandir até fazer o encontro das três alturas. Então, ó, fazendo a reta suporte a essa altura aqui, que seria continuar tracejando essa altura, a reta suporte dessa altura aqui e a reta suporte dessa altura aqui, a gente vai chegar nesse ponto aqui. E esse ponto aqui que seria o ortocentro desse triângulo aqui. Ou seja, quando a gente tem um triângulo obtuso, o ortocentro ele é um ponto exterior ao triângulo. Quando a gente tem um triângulo agudo, o ortocentro é um ponto interior a este triângulo. Bem, quando a gente tem um triângulo retângulo aqui, então, a gente tem que o vértice B, a altura em relação ao vértice B é esse próprio segmento aqui, BC. Em relação ao vértice A, a altura do vértice A é o próprio segmento AC aqui. E a altura em relação ao ponto C seria este segmento aqui. Ou seja, o ponto de encontro das três alturas, que é essa altura aqui, essa altura aqui e essa altura aqui, que seria esse ponto aqui, que seria o nosso ortocentro, é o próprio vértice do triângulo. Ou seja, em um triângulo retângulo, a gente vai ter que o ortocentro ele sempre vai se encontrar
no vértice do triângulo. E sempre vai ser o vértice do ângulo reto. Como o ângulo C aqui é o ângulo reto deste triângulo. Bem, temos por último aqui então o que a gente chama de circuncentro. Circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes deste triângulo. O que são mediatrizes? Uma reta que passe pelo ponto médio de um segmento e, além de passar pelo ponto médio desse segmento, ela é perpendicular a esse segmento. Aqui nós teríamos uma mediatriz, essa reta aqui. Aqui nós teremos outra mediatriz. Então aqui a gente tem todas as mediatrizes deste segmento. E a gente viu aqui que o ponto de encontro é mais ou menos este aqui. Aqui a gente teria o nosso circuncentro. O circuncentro ele pode ser interior ao triângulo, ele pode ser exterior ao triângulo, ele pode estar em cima dos lados desse triângulo. Aqui a gente vê que ele está quase em cima desse lado AC aqui desse triângulo, mas ele ainda é um ponto interior a esse triângulo. E por hoje é só, galera. Bem, agradeço quem assistiu o vídeo aí. E se inscreva no canal, ative o sininho e dá um joinha aí no vídeo para me ajudar. E até a próxima aula.